de Deus. Mateus 6, 9 a 13. Mateus 6, 9 a 13. Eu vou ler aqui para nós andarmos mais rápido. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Só essa parte. Diga, venha o teu reino. Aleluia. Jesus, ele não veio implantar uma religião. Jesus veio implantar um reino. Já começa a implantação da religião quando alguém não sabe discernir o que é Velho Testamento e Antigo Testamento. A palavra Antigo Testamento não é Velho Testamento, mas é Antigo, porque foi uma escritura que foi entregue na Antiguidade, na época da Antiguidade. Por isso é Antigo Testamento. A palavra de Deus sempre é atual. A palavra de Deus nunca fica ultrapassada. Ela sempre é atualizada. Então, a palavra de Deus não é retrógrada. Amém? Antigo Testamento e Novo Testamento. O Brit Hadashah, que é a nova aliança. Essa sim é um novo testamento. Agora, o interessante. Quando que um testamento ele é aberto, gente? Um testamento é aberto quando alguém morre. E o que o testamento tem? Uma herança, né? E também requer direitos, mas também requer deveres. Quando uma pessoa morre e deixa para o seu parente, seu ente querido, uma herança, ali ele coloca alguns requisitos, que essa pessoa seja maior de idade, que essa pessoa tenha terminado a faculdade para depois pegar a herança, que essa pessoa primeiro tenha, é a vontade da pessoa que morreu. Então ele coloca, eu quero que ele só tome posse dessa herança depois que ele tiver um filho e passe dos 25, porque ele vai ter maturidade para gerir, para gestar a herança. Então, é a vontade do morto. Ele tem direito à herança, mas ele vai ter que submeter aquilo que foi imposto para ele. Você está entendendo? Então, Jesus, ele morreu na cruz e ele nos deu testamento, que são direitos. Porém, ele impôs as condições dele para recebermos o direito. Quem está entendendo? E quem são as pessoas que são qualificadas para receber essa herança? Não são qualquer um, são filhos. Os filhos. E quais filhos? Os filhos legítimos. Ou seja, nós somos filhos legítimos hoje porque fomos adotados ou somos co-herdeiros com Cristo. Quem entende isso? Somos filhos do reino. Paulo diz isso em Romanos 8. Eu quero que vocês prestem bem atenção nessa palavra, porque ela vai ser muito bem explicada e vai desatar a mente de vocês em relação ao reino. Se vocês souberem o que é o reino e compreenderem o que é o reino, a vida de vocês espirituais, a vida espiritual de vocês vão dar um salto, como vocês nunca experimentaram. Eu amo o ensinamento, porque o ensinamento nos desata. Eu posso sair gritando um monte de palavra profética aqui, mas você só vai receber as palavras proféticas se primeiro o ensinamento alicerçar o teu espírito para receber as palavras proféticas. Então eu quero que você aprenda agora. Amém? Glória a Deus. Amém. Como falar de reino para um povo que vive na república? Essa é a dificuldade. Jesus, quando ele pregou para um povo que tinha mentalidade de reino. Ele sabia muito bem, o povo estava entendendo o que ele estava dizendo, não tinha que criar uma ilustração, porque o povo vivia no meio do império. Hoje, quando nós falamos de reino, vocês vão ter que associar com algum livro que vocês leram, vocês vão ter que associar com algum filme medieval que vocês assistiram. Então vocês vão ter uma ideia pré-concebida do que de fato poderia ser um reino. Mas quando uma pessoa está inserida num reino, ela nasceu num contexto de reino, ela sabe o seu dever, ela sabe quem é o rei, ela sabe os seus direitos, ela sabe os seus deveres de súdito. Então a mentalidade de reino está impregnada na sua essência. Quem entende isso? Então, Jesus ele não veio para trazer uma religião.
ele veio para trazer um reino. Ele disse, o reino de Deus. E ele disse, ore o Pai assim. Ele poderia ter ensinado várias formas de oração. Ele não quis ensinar uma reza. Ele não quis ensinar, olha, quando você for orar, você ora assim, Pai nosso que está no céu. Longe disso. Isso seria leviano. Isso seria algo irreflexível. Eu quero conversar com Deus, eu falo algo que está decorado e falo até mesmo sem pensar, irreflexível. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Ele quis ensinar um princípio de soberania. E qual é a vontade de Deus? Ele está querendo dizer assim, olha, o Pai que está no céu, primeiramente, olha para o teu irmão e diga assim, você tem um Pai. Ele está no céu. Acho que tem gente fazendo jejum aqui, cara. Tem muita gente fraco. Repete comigo assim, o Pai que está no céu é seu Pai. Aleluia. Então, ele diz o seguinte, primeiro, diga assim, venha a nós o vosso reino, e seja feita a nossa vontade. É isso que está escrito? Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra, como é no céu. Isso é um princípio de soberania de Deus sobre todas as esferas, todo o mundo, o reino do Espírito, sobre todas as coisas, sobre toda a criatura, a soberania, o trono de Deus. Eu lembro de uma canção que quando a gente cantava quando era criança, que dizia assim, como é que é, pastora? A senhora que se lembra? Tem que falar a primeira parte, né? O seu trono está no céu, seus pés aqui na terra, e o Pai o coroou, e o Pai o coroou, e o Pai o coroou, Rei de Israel. Essa música fala que o trono dele está no céu, mas os pés, né, estão aqui na terra, porque a Bíblia diz isso, né, sobre o estrado, a terra é os estrados dos pés do Senhor. Ele é soberano, amém? Quem entende o tamanho do nosso Deus? Ele é rei, ele é meu Deus, ele é teu Deus. E isso é maravilhoso. Agora, Jesus vem como filho de Deus, trazer o reino de quem, gente? Do seu Pai. E ele nasce como rei, e 3 reis sábios, que na interpretação jogaram como magos, vieram honrar ele, com mirra, incenso, não é isso? E tudo mais. Honraram ele, se prostraram diante do rei, porque ele é rei de reis. E Senhor de senhores, e não é qualquer rei. Então, ele vem, ele nasce, e ele vive como uma pessoa simples, mas a essência dele, ele sabe de onde ele veio. Ele sabe que ele é o Filho de Deus. E aí, quando ele é batizado, olha que humildade dele. O Espírito de Deus, quando ele saiu das águas, o Espírito de Deus o impeliu ao deserto para ser tentado por Satanás. E quando ele estava no meio do deserto, sendo tentado por Satanás, a Bíblia diz que nas 3 tentações, primeiro Satanás tentou ele com coisas fisiológicas, alimentação. Ele estava 40 dias sem comer, e a Bíblia diz que ele teve fome, ele não teve sede. Jesus não jejuou com água, ele jejuou só comida. E depois de 40 dias, ele teve fome. Eu estou com fome desde o primeiro dia do jejum. Mas a Bíblia diz que... Mas ele depois de 40 dias, teve fome. Né? E Satanás veio tentar ele e disse, transforma essa pedra em pão. Necessidade fisiológica. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. E aí ele vai e sai dali daquela tentação, ele leva Jesus para o pináculo do templo. E quando ele leva Jesus para o pináculo do templo, ele mostra aonde está o pináculo do templo. Você olha o pátio, que é o átrio, onde estão os sacerdotes. E ali onde estão os sacerdotes, você vê toda aquela casta de fariseus, aquelas pessoas ali, o sumo sacerdote, está todo mundo ali. Satanás diz assim, se lança daqui, porque está escrito, lá no Salmo 91, ele não diz Salmo 91, porque naquela época não tinha numeração em salmos. Dar ordem aos anjos a teu respeito que te guarde, teus pés não tropecem em pedra nenhuma, mamá. Jesus disse, não tentarás, também está escrito, Satanás. E Jesus, ele usa a palavra. Jesus disse, para se defender do inimigo, porque o que nos defende do inimigo é consagração e palavra, amém, irmão? E Jesus diz assim, também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Na verdade, Satanás queria que ele se jogasse dali, e um anjo pegasse ele. Imagina que os sacerdotes, ele está no pináculo do templo, está todo mundo vendo ali,
O que aquele homem está fazendo ali? E de repente ele pula, e um anjo pega ele e pousa ele no chão. Ele vai ser o líder de toda a religião. Quem é que vai se contrapor que aquele homem ali é um homem mais preparado para ser o líder da religião? Então, o que o diabo queria é oferecer ele um cargo religioso. É como se ele estivesse dizendo, eu vou colocar você como domínio sobre toda a religião. Você vai ser o maior líder religioso que pisou nessa terra. Jesus também não quis, porque ele não veio, nem se importa com a religião. Então o diabo viu que ele também, comida não levava ele, também uma glória religiosa, também um cargo eclesiástico também não mudava o coração dele. Então ele leva Jesus num alto monte. Alguns dizem que levou num pico em Jericó, que é chamado de, quando você foi em Israel comigo, amém? Você vai ver que é o chamado de pico da tentação, porque não é o lugar mais alto, mas é o lugar mais privilegiado para ver todos os tipos de qualidade de terra. Lá você vê água, tu vê terra fértil, tu vê deserto, tu vê pedra rochosa. Então é como se o inimigo estivesse dizendo, usando aquelas qualidades de pedra, dizendo, te darei todos os reinos da terra. É uma maneira, uma metáfora. Ele não mostrou todos os reinos da terra, mas ele mostrou as terras que simbolizam. E vê também de lá o Monte Hermon, que tem a sua gelo. E ele não quis. Ele disse, só ao Senhor teu Deus te prostrarás e somente a Ele oferecerás culto, Satanás. Satanás disse, se dobra diante de mim, que eu te darei esse reino. Jesus também não aceitou, porque ele já sabia que ele era rei. Tu vai querer me dar algo que é meu? Tu vai me dar algo que meu pai fez? Vai me dar o que eu fiz junto com meu pai? Quem está entendendo? Diga assim, glória a Deus. Então Jesus começa a nos ensinar assim. Alguns discípulos começam a dizer e questionar, Senhor, quando virá o seu reino? E de que forma virá o teu reino? Jesus disse, os mortos estão ressuscitando? Os demônios estão sendo expulsos? Os doentes estão sendo curados? Então o reino de Deus chegou. O reino de Deus já está entre nós. Ele disse, o reino de Deus, não na perspectiva de que você acredita que seja o reino de Deus, mas na perspectiva daquilo que é a verdade, daquilo que Deus tem. O reino de Deus chegou. E ele não vem de forma visível. Ele fala em outra passagem, o reino de Deus não vem de forma visível, mas vem de forma invisível. Essas pessoas não é quem tem dinheiro que vê, não é quem é bonito que vê. É quem busca esse reino, como busca mais do que a prata, mais do que o ouro. Quem busca esse reino de todo o seu coração, achará esse reino. Ninguém encontra esse reino jogando na Mega Sena. Ninguém encontra esse reino despretensiosamente, sem buscar, andando por aí. Esse reino tem que ser buscado. Ou seja, por isso que um crente, quando se converte, ele se converte, mesmo que ele não esteja pensando em Deus. Deus acessa essa pessoa, envia alguém para converter ele, ganha aquela pessoa. Mas ao fato dele ter aceitado Jesus, ele ainda não é cidadão do reino. Ele tem que buscar, mergulhar e conhecer esse reino que ele está para ser inserido. É por isso que 90% das pessoas que frequentam um ambiente religioso, eles tomam uma decisão por Jesus e eles se desviam. Porque o primeiro passo é decidir por Jesus, é a chave do reino. Agora, buscar intimidade com o Espírito Santo, buscar intimidade com Deus, é mergulhar e fazer parte desse reino. Se você frequenta uma igreja e tu precisa de alguém para orar pelo teu filho ser doente, então você só faz parte do reino. Você não é integrante total, você está contemplando o reino, porque você tem autoridade para orar pelo teu filho e ele ser curado. Não tem problema de você chamar o pastor, que é princípio você chamar o pastor, mas você tem autoridade para expulsar um demônio, você tem autoridade para expulsar um espírito que entra na tua casa. Porque o reino de Deus chegou na sua vida se você for cidadão do reino. O reino tem ferramentas para quem é cidadão do reino. Diga para o teu irmão, amém. Diga, eu sou cidadão do reino. Provérbios 25, 2 diz, a glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-la é a glória dos reis. Deus ocultou o reino dele, e Deus também se ocultou. Amado, alguém pergunta para mim assim, se Deus quisesse salvar todo mundo, então Deus poderia aparecer para todo mundo, e todo mundo iria pronto se converter. Eu entendo o seguinte, se você quer procurar ouro, você não acha na flor da terra.
E se você acha ouro na flor da terra, é porque tem uma mina. E aí você vai querer cavar mais fundo, porque tu sabe, se está dando ouro na flor da terra, é porque embaixo tem muito mais. Tu vai contratar uma empresa, tu vai cavar fundo para buscar um ouro. Por que você não quer cavar fundo para achar Deus? Quem é mais raro, Deus ou o ouro? Quem é mais importante, Deus ou o ouro, que fez o ouro? Então, se você buscasse a Deus, igual você busca o ouro e a prata, você teria Deus e também teria o ouro e a prata. Mas como você busca o ouro e a prata sem buscar Deus, tu não tem nenhum e outro, porque a Bíblia diz que Deus disse, o ouro e a prata são minha. Se tu está buscando o que é meu, sem me pedir minha permissão. Resumindo, Mateus 6:33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então você pode dizer para mim, apóstolo, o reino de Deus não existe, ele está invisível. O fato de você não ter visto, significa que ele não existe. Quer ver um exemplo? Vamos supor que você nunca foi em Singapura. Vai se dizer, eu nunca fui em Singapura. Então significa que Singapura não existe. É um país, é um lugar. Quer dizer que lá não existe. Você nunca foi em Bangladesh. Você já ouviu falar num país chamado Techita? Só quem jogou o War sabe. Mongólia, Bangladesh, Nova Guiné. Então, existem países que você nem sabe o nome. O fato de você não saber não significa que não tem gente agora comendo, bebendo, se vestindo, casando, namorando, noivando nesse exato momento. O fato de nem passar pela tua consciência. Então, significa que se você não acredita que o reino de Deus não existe, não significa que os anjos não estejam aqui operando, trazendo um milagre para quem acredita. Para você ser cidadão, entender o que é um reino tem que ter cultura, um reino tem que ter idioma, tem que ter constituição, e um reino tem que ter uma etnia, né, a cultura. Pra você ter uma ideia, o que forma um reino? Quando Israel foi disperso no ano 70, quando Nero entra em Israel, e expulsa todos os judeus, aquela resistência, aquela rebelião dos judeus contra Roma, Nero entra, derruba o templo, acaba com tudo, se cumpre a primeira profecia de Jesus que o templo iria cair, as pessoas começaram a carregar as paredes do templo, porque as paredes do templo eram revestidas de ouro, então cumpre a profecia de Jesus dizendo, desse templo não restará pedra sobre pedra, porque as pessoas carregaram as pedras para casa para tirar o ouro com mais cuidado, e hoje lá em Israel, todas as obras têm escombro, menos o templo, não tem um escombro, não sobrou pedra sobre pedra. Israel se dispersou por todas as nações do mundo, foi judeu israelense para todos os lugares. Em 1948, quase 2000 anos depois, Israel volta a ser uma nação. E aí questionaram, Israel não pode voltar a ser uma nação. A Babilônia não voltou a ser uma nação. E tantos países que se desfizeram e ficaram 200 anos dispersos, nunca mais exilados, nunca mais voltaram a ser uma nação. Nunca mais se reintegraram. Israel não pode. 2000 anos, Brasil tem 500 anos, 522 anos. Então, como é que pode? 2000 anos. Não tem como ele ser. Então, israelenses foram voltando para a terra, cada um voltando para a sua terra, foi um chamado de Deus, e cada um foi voltando para a sua terra, e o que acontece? Agora o povo de Israel está todo na terra de Israel, os ingleses estavam lá, porque Leonardo, coração de leão, expulsou Saladin de lá, que era um muçulmano, matou Saladin e entrou e tomou conta, então os ingleses ficaram dominando lá, então levantaram até um hotel lá chamado King David, e os judeus com a sua rebelião, querendo voltar a ser um país, tacaram fogo ali, e a ONU se meteu. Então vamos fazer uma votação, para ver se Israel deve voltar ou não ser um Estado, ser uma nação. Fizeram uma votação, 25 pessoas votaram, 12 votou contra, e 12 votou a favor. Não deve voltar a ser uma nação, é muito tempo, já se dispersou, a Inglaterra está aqui no governo há muitos anos, então não tem porquê, não tem necessidade, está muito bem, está fluindo a comunidade aqui.
Então, um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, ele deu um voto chamado voto Minerva. Ele votou e Israel, por causa de um brasileiro, voltou a ser um país por causa de um voto. Deus usou um brasileiro para desequilibrar. E Israel hoje é uma nação. Quando chega em Israel, os judeus eles têm uma gratidão, um carinho pelo brasileiro. Não é por causa do Ronaldinho ou Fenômeno, esses camaradas. Nada disso, que tem que se converter. Não. Mas por causa de Oswaldo Aranha e por causa do brasileiro, eles voltaram à sua nação. Deus usou uma palavra de um brasileiro para Israel, se cumpriu um sinal profético. Lá de Ezequiel 37, os vales dos ossos secos, pode voltar à sua nação e tudo mais. É o reino de Deus. Quem está entendendo? Mas por que eles aceitaram? Porque eles voltaram, cada um vestindo a mesma roupa. Pastor Tiago. Eles voltaram, cada um comendo a mesma comida. Eles voltaram, cada um comendo a mesma dieta, mesmo tipo de alimento. Falando o hebraico, como que uma língua, como que uma pessoa, um povo, vive no meio de brasileiro, vive no meio de chinês, vive no meio de inglês, e não se perde o idioma. Eles mantiveram o idioma. Como é que eles podem chegar falando hebraico? O cara está lá na China, nunca se viu, outro está no Japão, outro está no Brasil, e chegar se comunicando em hebraico, vestindo a mesma roupa. Então, só reintegrou. A nação estava dispersa, mas ainda era uma nação. Diga assim, o reino de Deus e a vontade de Deus é soberana. Amado, as coisas na sua vida que o inimigo já deu como perdida, Deus já está reintegrando. Glória a Deus. Então, vamos lá. Então Jesus começou a ensinar acerca desse reino. E muitas vezes ele ensinou e o povo não entendeu. Porque entenda o seguinte, amado. Jesus ele separou 12 líderes para ensinar mais à parte. Porque a multidão muitas das vezes não entendia o que Jesus queria. Mas por que a multidão não entendia, apóstolo? Porque a multidão estava obcecado por receber algo. Amado, quando tu está com fome, tu não ouve nada que ninguém está falando. Quando você está com dor, ou uma doença, tu não ouve. Souberam que ele curava. O povo está na expectativa. Imagina as pessoas falando assim, ó, eu não vejo a hora desse cara parar de falar para ele ver se me cura logo. Porque eu quero ir embora daqui curado. Então os 12 que estavam ali, estavam pegando. E muitas das vezes o povo não entendia o que Jesus falava. E também não entendia por entendimento mesmo, por linguagem, por tudo mais. Embora Jesus fazia bem comunicável. Mas Jesus chegava à parte, Pedro, os discípulos perguntavam, Senhor, explica para nós aquela parábola. Jesus explicava para eles direitinho, porque Jesus estava entendendo o seguinte, quando eu me for, eles vão ensinar sobre o meu reino e vão imprimir essa mentalidade no povo. O nome disso é eclésia, igreja, eclésia. Nós somos os embaixadores de Cristo. O apóstolo Paulo diz isso, que nós somos os embaixadores de Cristo aqui nessa terra. O que é eclésia? Todo rei tinha um senado, e todo senado, ele era tirado do meio do povo. Imagina que pessoas sábias que se destacavam, ou faziam um concurso público. E imagina, não sei qual era o critério, mas homens sábios eram tirados do meio do povo, mas era do meio do povo, e ficava do lado do rei. O rei também tinha conselheiros, porque é muito difícil um camarada governar um país, dependendo se for um império, sem ter pessoas para poder pelo menos dar um conselho, dar uma nova visão para ele. Talvez não decidir por ele, mas dar uma nova visão para ele. Então ele tinha Aitofel, tinha outro, e tantos outros, Usai, tinha tantos outros camaradas que eram conselheiros. Uns eram bons, outros eram ruins, você está vendo? Mas ele tinha o Senado. O Senado comunicava ao rei a necessidade do povo, porque o Senado, eles saíram do povo. Então eles falavam para o povo, ele entendia a linguagem do povo, e depois o Senado também entendia a linguagem do rei, e fazia essa ponte, e levava até o rei, olha, o povo está assim. Mas o papel principal do Senado era investir em ensinamento no povo, para que o povo obtivesse a linguagem do reino, e pudesse se comunicar diretamente com o rei, sem precisar de uma ponte.
Por isso que nós, pastores e líderes, o líder mais bem-sucedido na sua tarefa ministerial é imprimir o caráter do reino de Deus de uma pessoa e uma mentalidade de reino tão firme, de maneira que ele possa ir comunicar as suas petições diretamente ao rei. E não tenha que se depender para o resto da vida de nós fazermos isso por ele. Por isso que, quando um discípulo é dependente o tempo todo de um líder, significa que aquela liderança foi ineficaz. Significa que essa liderança foi uma liderança de alma, não uma liderança de espírito. Porque quando você instrui um discípulo, a esse discípulo, a ter uma linguagem do reino, ele busca o rei, e ele se cura na presença do rei, ele busca acesso ao rei, sem depender do líder. O líder lhe orienta, mas ele tem acesso direto ao rei. Quem entende isso? Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Hebreus 11, 13 diz assim, olha que tremendo isso, gente. Quem está entusiasmado? Quem ama o ensinamento e a palavra, diga amém. Eu amo, irmãos, eu amo. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Volta um pouco antes, filho. Volta um pouco. Vem. Mais um pouquinho. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Buscam o quê? Buscam uma pátria. Vamos lá. Filipenses 3:19. Filipenses 3:19. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles era para confusão deles mesmos, que pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Senhor, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Tem outras versões que diz, mas a nossa cidadania é do céu. Olha para o teu irmão e diga, eu sou um cidadão do reino. Eu gosto de contar a história das duas senhoras que estavam na porta do cemitério do Caju, ali na Avenida Brasil, na porta do cemitério, no ponto de ônibus, e passam dois caras de moto e fala, perdeu, minha senhora, passa o relógio. Aí a senhora disse para a outra, dá, fulana, nós não somos desse mundo mesmo. Os motoqueiros, ó. Duas velhas, irmão, na porta do cemitério, diz que nós não somos desse mundo mesmo. Ladrão não sabe linguagem de crente não, irmão. Pensou o que na porta do cemitério? Olha para o teu irmão e diga, nós não somos desse mundo mesmo. Aleluia. Agora imagina só. Vamos falar da questão da colonização. Vocês lembram quando a França won World Cup? Lembra quando ela venceu a Copa do Mundo? Só tinha branquinho, né? Colonialismo. Colonialismo. Como é que se pronuncia? Fugiu da minha mente agora. O nome disso. Ah, é uma extensão. É uma extensão. É uma extensão? É. O africano, lembra? Subiu no prédio. Lembra lá em Paris? Um africano, afrodescendente, de lá da França, é francês, subiu, salvou o prédio. Lembra aquele cara que escondeu? Disseram, francês, deram a cidadania francesa para ele. Um africano mata alguém
lá na França diz africano. Isso não é identidade de reino. Isso é colonialismo. Isso aí é querer sugar aquela colônia. Agora, olha o que a Inglaterra fez, tanto com os Estados Unidos, não o que Portugal fez com o Brasil, mas o que talvez a Espanha fez com a Argentina, posso dizer assim, ou até mesmo com os países. Eles chegaram ali e quiseram formar uma colônia. O que é formar uma colônia? Eles quiseram trazer o reino para aquele lugar. O reino está lá na Europa, então eles entram ali naquela colônia e começam a transformar aquela colônia num reino. Imagina só comigo, quando você vai no Paraguai, ainda os paraguaios falam o Tupi-Guarani. Toda a América do Sul falava o Tupi-Guarani. Era uma língua indígena. O Brasil também falava o Tupi-Guarani. Só que no Paraguai ainda eles falam o Tupi-Guarani. Eles não falam espanhol. Se você chegar lá, eles vão se comunicar com você em espanhol. Por quê? Porque o espanhol é a língua comercial de lá. Então, muitos deles falam ainda o Tupi-Guarani. E outros até também pararam de falar o Tupi-Guarani e só falam o espanhol, porque acaba sendo mais fácil a comunicação. Agora, aqui no Brasil, o Tupi-Guarani, ele acabou. Imagina quando o rei chegou aqui. Primeiro chegou Dom Pedro I. Dom Pedro I, ó, gente, Pedro Álvares Cabral. Ele entra aqui e tal, ele começa a desbravar, e quando ele chega, ele vê índios comendo raízes, as caças, a alimentação que o índio tinha. E começa a implantar uma cultura do reino de Portugal. Então ele está querendo dizer o seguinte: olha, vocês têm que ter uma conduta. Eu estou falando da mentalidade de reino, amém, irmãos? De reino. Estou falando aqui para vocês. Estou falando que é certo ele ter vindo, ter escravizado o índio ou não. Aconteceu e pronto. Então, estou dando um exemplo. O que é isso? Vamos lá. Eles vão lá, vão ensinar eles a comer a mesma comida que a gente. A se vestir como nós. A andar como nós. E se for possível, tá? Vamos imprimir o nosso idioma também, para eles se comunicar como nós. E quando eles estiverem tudo pronto, o rei vai vir visitar. Então, talvez eles não acreditavam que o rei de Portugal viria visitar o Brasil, ou o rei da Espanha viria visitar a Argentina ou o Paraguai. Não é isso? Era só uma alusão, ó. Vocês têm que mudar a cultura de vocês, vocês têm que se comportar, porque o rei está para vir visitar a gente, vai ser algo muito nobre, e vai trazer benefícios para a terra. Porque se o rei não chegar aqui, vai trazer muitos benefícios, ele vai ver o que está precisando, vai ser bom para a gente, né? Talvez você fale assim para mim: ah, foi muito difícil, apóstolo, porque os índios tiveram, mas imagina, trouxeram o dentista, né? Trouxeram antibiótico, trouxeram todas as coisas. Também trouxeram coisas boas para o índio que morria cedo. Então, vamos dizer assim, não estou defendendo nada disso. Amém, irmãos? Mas o que eu quero dizer aqui é que começou a imprimir essa identidade. E quando eles começaram a mudar seu comportamento, o rei um dia veio visitar eles. O rei chegou. Então, o que o seu filho, aí o que ele fez? Mandou o filho dele vir para cá. O filho dele começou a ajeitar as coisas e falar: ó, o meu pai está vindo, o meu pai está vindo. Agora imagina que o filho volta para Portugal e diz assim: olha, agora quando eu vou voltar com meu pai. E aí o pessoal diz assim, fica alguém aqui dizendo: olha, mantenha a cultura, porque o rei vai vir. Se o rei chegar aqui e pegar você pelado, se o rei chegar aqui você comendo raiz, se você não aprendeu a cozinhar batata, se você não aprendeu, vamos embora lá. E aí de repente o reino vem. Se prepare para o reino vir. Sabe o que é o reino de Deus? É implantar a cultura do reino de Deus aqui, nos preparar para o reino vir visitar a sua colônia aqui na terra. Porque se você não sabe, o que é uma colônia? Tem um embaixador. O embaixador está lá na colônia ou está em outro país. Ele é intocável. Ele é o representante ali. Uma colônia é uma extensão do reino. Ele não é igual ao reino, porque ele não tem ainda, o reino está consolidado. Por isso, é muito interessante, quando Jesus disse assim, ó: quando vai vir o teu reino? Jesus disse: no meu reino não tem doença. No meu reino não tem morte. No meu reino não tem contenda. No meu reino não tem bebida, confusão. Fico imaginando como as pessoas ficavam maravilhadas, querendo saber: que reino é esse? Isso não existe um reino desse. Aonde? E outros acreditavam.
que tiveram acesso a esse reino. Sempre assim. E aqui, volta aquilo que eu falei no início. Mesmo que alguém fale que Singapura não existe, mesmo que alguém fale que Bangladesh não existe, mesmo que alguém fale que qualquer outro país não existe, ou Singapura, a cidade, não existe, ou que qualquer outro lugar não exista, você não significa que não exista. Amém? Agora vamos lá. Quantos estão comigo? Imagina comigo agora, há 200 anos atrás, você queria explicar para uma pessoa que nasceu em Fortaleza, ou no Ceará, ou Fortaleza, capital do Ceará, ou Alagoas, porque até no sul da Bahia ainda faz um pouco de frio, mas o pessoal de Fortaleza não sabe o que é frio, não existe frio lá. Então imagina você tentar explicar para eles o que é um frio. Tenta explicar para eles o que é sentir frio, o que é uma pedra de gelo, há 200 anos atrás. Eles vão, olha, o gelo é assim, o gelo é assim. Você já foi no Canadá? Eu não acredito que exista gelo. Olha, você tem que botar tanta roupa, é tão frio. Olha, a sua pele fica arrepiada. Você vai tentar explicar com todas as palavras. Você tem que acreditar em mim, que o gelo existe. E se você não acreditar que o gelo não existe, não significa que o Canadá, o Alasca, ou homens que vão desaparecer. Existe. Então, vamos embora que hoje nós temos então a pessoa tenta idealizar, não tem como passar pela mente. Tem como uma pessoa imaginar o que não existe? Dentro do seu contexto de vida social? Se eu tentar desenhar um gelo, falar, ele não vai entender. E nem vai saber o que é sentir frio, por mais que eu explique. Sentir frio, gente, é isso. O cara vai ficar, o que deve ser sentir frio? Ele não vai saber, talvez com o pessoal do Canadá, o calor, do Alasca, do Polo Norte, o calor. O que é o calor? Olha, o calor é algo que você tem que tirar a roupa toda. Você sua, o que é isso, suar? Então não passa nem na mente, nem no entendimento. Quem está entendendo? Quem está ligado? Nem no entendimento da pessoa o que seria o gelo. Agora, vamos lá. Vamos supor que alguém crie uma máquina de fazer gelo. Uau, geladeira. Agora o nordestino pode ver um gelo, sim ou não? Alguém cria uma tecnologia para produzir o frio. Mas ainda não inventaram a tecnologia para revelar o reino de Deus. Quem está ligado? Olha para o teu irmão e diga assim, o reino de Deus chegou. Sabia que nós temos várias linguagens ainda? Por exemplo, do Tupi-Guarani. Eu anotei algumas palavras aqui, que eu conhecia, mas às vezes quando eu vou falar eu esqueço. Jacira é Tupi-Guarani. Jaciara, Tupi-Guarani. Jussara. Luiz com Z é Tupi-Guarani. Carioca, ele é carioca. A palavra carioca significa homem branco em Tupi-Guarani. Porque a civilização, o carioca, o homem branco. Rio de Janeiro é uma das cidades mais antigas do Brasil, depois de Salvador, de São Paulo e tudo mais. Foi capital do Brasil durante muitos anos, até criar em Brasília. Primeira capital, Salvador, depois ficou no Rio de Janeiro por anos, e aí fundaram Brasília. Fundaram Brasília. Levaram para longe da gente, para poder resolver tudo no cantinho deles lá no meio. Então, imagina só. O pai envia o seu filho para trazer a notícia do seu reino. Vai na frente e instaura nessa colônia. Abraão estava procurando uma pátria. Qual pátria? A esperança da pátria, aquela que Jesus veio anunciar, o reino de Deus. Não é uma religião. Jesus não tem nada a ver com religião, amado. Nós não somos cidadãos daqui, somos do céu. Estamos aqui, mas não somos daqui. A nossa esperança, por mais que muitas coisas na sua vida que você espera, a Bíblia deixa Abraão como um exemplo para nós. Se cumpriram algumas promessas na vida de Abraão? Se cumpriram. Por exemplo, Isaac nasceu.
ou posso dizer que uma, né? Ou talvez duas, talvez ele pediu para viver muito. Eu não sei o que mais ele pediu para Deus que Deus realizou. Mas assim, aquilo que está evidenciada, Abraão não viu a sua descendência de milhões e de milhões. Mas a Bíblia diz que ele não estava preocupado de não ver isso, mas ele ansiava por uma pátria que não era daqui. Não só ele, mas Sara e outros. A Bíblia diz em Hebreus, não sou eu que estou dizendo, ansiava por uma pátria. Ele está dizendo, olha, eu estou aqui, mas tem algo maior para mim. Agora você imagina comigo, Jesus vem aqui, e ele libera uma palavra sobre nós, o Filho dele. O reino de Deus está entre nós. Clame pelo reino do Pai. Ele virá restaurar esse reino completamente. Alguns acreditam que o reino de Deus vai descer até nós, ou seja, a Nova Jerusalém, e o reino de Deus vai ser aqui, e a terra será transformada. Uma boa tese. Eu acredito no céu, eu acredito que nós vamos morar no céu, mas eu não estou certo de tudo, nem outras pessoas estão erradas de tudo. Não é isso? É uma teologia, eu não me arrisco em escatologia. Porém, é o meu conceito. Agora, olha só que tremendo. Se o céu vai descer, ou a terra vai subir, amado, o importante é que nós vamos estar com o Rei dos Reis. O importante é que nós vamos estar com Ele, e Ele é nosso Senhor. Estamos guardados nele, amém? Tem uma música antiga que diz, não sei se o céu vai subir, a terra vai descer, não sei o que lá, não sei de Deus, porque o Senhor está aqui, não tinha? É isso mesmo. Agora imagina comigo, pastora Ana. Pastor Elcio, pastor Ana tem visto americano. Terra do tio Sam. Congratulations. Agora você imagina comigo, pastora Ana, pastor Elcio. Eles podem entrar nos Estados Unidos. Eles têm autorização. De quem? Eles passaram pelo um crivo, não foi uma entrevista? O perfil de vocês, analisaram, não é isso? Agora imagina só. Você viaja para os Estados Unidos, quando tu chega na barreira policial, na barreira da imigração, immigration, aí você chega ali, não é isso? E de repente, sim? Você quer entrar aqui? Sim, sou gringo. Meu vô é da terra de tio Sam. Tu até tem um sotaque americano. Diz que o pessoal do interior de São Paulo tem meio que sotaque americano. É porta, porteira, portão. Eles são mais fáceis de aprender o inglês do que a gente, sabia disso? Agora imagina comigo, ele chega com a roupa se vestindo igual americano. Todo americano usa uma calça caque, um tênis largo e uma blusona colorida. Aí eles não largam aquela calça caque. E aí você imagina comigo, aí você se veste uma calça caque, se veste igual, aí quando tu chega na imigração, ou chega ali e fala assim, você não pode entrar aqui no meu reino, no meu país, o teu nome não está na lista. Naquele grande dia, você vai estar com roupa de crente. Você pode estar com sotaque falando igual crente. Mas se o teu nome não estiver na lista, você não vai entrar. Apartai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço. Porque você não tem que parecer com alguém que é integrante do reino. Você tem que ser do reino. Agora, pasme comigo. Se você nasce no Brasil, tu é brasileiro. Se nasce na Inglaterra, tu é inglês. Se você nasce na China, tu é chinês. Para você ser cidadão do reino, tem que nascer da água, tem que nascer do Espírito de Deus. Nicodemos falou assim, como é que eu faço para fazer parte desse reino? Jesus disse, cara, tarde demais. O quê? What? Não, calma aí, brincadeira. Tem jeito, Nica. Se liga. Tem que nascer de novo da água e do Espírito. Para ser brasileiro tem que nascer no Brasil. Para nascer na China tem que
tem que ser chinês, tem que nascer na China. Para nascer no reino de Deus, tem que nascer da água e do Espírito. Mas a igreja tem rei. Mas a igreja tem roupa, tem estilo? Tem. A igreja tem característica. A característica da igreja é se vestir bem. Toda a igreja do mundo todo. Lá nos Estados Unidos a igreja é mais moderna, a mulher usa decote. Não é do reino de Deus. Não estou falando que tem que se vestir até aqui. Está entendendo? A roupa do reino, aquela que tu olha no espelho e o Espírito Santo te incomoda, está aparecendo essa maçãzinha aqui do seio. Isso não é para aparecer, isso aqui é para aparecer para o meu marido. Então eu vou tampar aqui. Está aparecendo as minhas coxas com o negócio até aqui. Isso aqui não é para aparecer para ninguém. Primeiro que meu corpo é de Jesus. Meu corpo é tempo do Espírito Santo. E tem que aparecer é para o meu marido. Então o Espírito Santo, que ele é aquele que nos forja no reino, ele começa a incomodar o nosso coração. E ele começa a trabalhar no nosso coração. Então nossas roupas são do reino. Israel voltou a ser nação porque se vestia igual. Israel voltou a nação porque tinha uma terra, uma pátria. Israel voltou porque tinha uma linguagem. Então, como que a igreja pode ser um reino? Apóstolo Paulo diz assim: aquele que fala em línguas é incompreensível para toda a igreja. Mas quando ele fala em línguas, ele edifica a si mesmo, porque não fala a homens, mas fala o reino dos céus. Quando você fala em línguas, está se comunicando com o reino de onde você nasceu. Em Atos 2 foi instaurado a linguagem do reino. Então nós temos linguagem, nós temos roupa, temos comportamentos, temos a comida adequada. Qual é a nossa comida adequada do reino de Deus? A gente não vai beber álcool, a gente não vai usar droga, a gente vai se alimentar daquilo que o Espírito Santo quer que nós nos alimentemos. Então o reino de Deus chegou. Eu espero que cada um de nós tenhamos a consciência de que nós somos cidadãos do reino. Você sabia que o embaixador do Brasil, lá na França, se ele for suspeito de algum delito, aonde ele pisa é território brasileiro. O consulado brasileiro, lá na França, ou em qualquer outro país, pertence a um pedaço do Brasil em outro país, assim como o consulado americano aqui. Então, se um embaixador for suspeito de algum delito, ninguém pode pôr a mão nele. Tem que vir a Polícia Federal do Brasil para ir lá e prender ele. Porque ele está ali, mas ele não é dali. Então eles não têm direito de tocar. Eu quero dizer para você, você está nesse mundo, mas você não é desse mundo. E o diabo não pode tocar em você. Porque você é embaixador do rei. Segundo, por último, Satanás sempre quis ser rei. Satanás sempre quis governar. Satanás sempre quis. Mas ele não conseguiu. O máximo que ele foi chamado de principado ou de príncipe desse mundo, desse século. E nem está falando da terra, porque a Bíblia diz que a terra Deus deu aos filhos dos homens. Mas do sistema que opera maligno nessa terra. Ele é o príncipe desse sistema, mas ele não é chamado de rei. E ele é o rei das trevas. A palavra trevas em hebraico, ela tem a mesma denotação de ignorância. Ou seja, uma pessoa que o marido está traindo ela está na ignorância, ela não sabe. Mas se alguém fala e mostra um vídeo, ele entrando no motel, ela não está mais na ignorância, ela sabe a verdade. Foi revelado para ela. E ela vai tomar uma postura em cima do que foi revelado. Se alguém mentiu para você, ele pode até te conduzir em uma situação, até que você descubra a verdade e saia dessa condição. Ele está ali te guiando por um erro, por uma mentira, e a verdade vem à tona, e ele sai daquela condição. Então, o rei das trevas, tanto que as trevas, a palavra aluno em latim, toda palavra que vem o ar na frente, ela é uma negação da palavra que vem depois. Aluno significa sem luz. Luno é luz em latim. Aluno significa sem luz.
Por quê? O aluno não sabe nada. O professor está iluminando a mente dele com o conhecimento. Por isso vem a palavra aluno. Ateu. Teos é Deus. Ateus, não Deus. Agnóstico, não ao conhecimento. Gnosticismo, conhecimento. Agnosticismo, não ao conhecimento. Então, vamos entender que a ignorância é uma treva. Embora o português seja um vocabulário muito rico, a gente fala, fulano é muito ignorante, né? Mas a palavra ignorante vem de ignorar algo, de desconhecer. E se você desconhece, você é vítima. Está entendendo? E aí vem o seguinte, o reino de Deus vem, a sua igreja, e começa a iluminar essas pessoas, e tirar essas pessoas das trevas, da ignorância. Porque as pessoas que estão em trevas, o diabo consegue alcançar o plano dele, não em um reino, mas em uma pessoa. Ele consegue ser rei dessa pessoa, ele consegue reinar sobre aqueles que estão em trevas. Porque o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que vindo para a igreja não preste atenção na palavra e não resplandeça a luz do evangelho de Cristo. Porque o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos. O espírito que não deixa a pessoa prosperar, avançar, não deixa de ter uma família, não deixa de ser feliz, não deixa de largar a bebida. Esse mesmo espírito, ele está reinando sobre essa pessoa. E não deixa ela nem dentro do ambiente cristão, ouvindo a palavra, prestar atenção. Quando nós abrimos nosso coração para a palavra nos liberta e o reino é revelado. A palavra nos ilumina, lâmpadas para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Luz que ilumina, que eu sei onde eu estou pisando, eu sei escolher minhas amizades, eu sei escolher minha família, eu sei porque eu estou andando nos passos daquilo que o reino de Deus estabeleceu para mim. Eu sou cidadão do reino, e naquele grande dia, quando eu passar naquela barreira, ele vai chegar e ele vai dizer assim, o teu nome, por favor, Davi Mouta da Cruz, pode entrar, bendito de meu Pai, e contigo também. Mas ai daquele que não tiver o seu nome escrito, que não tiver o visto para entrar, que não tiver aprovado, que não tiver passado aqui na terra por um consulado, que não tiver alcançado. Mesmo a graça está disponível, mesmo o reino está entre nós, mesmo a palavra sendo pregada, quando a eclésia sair dessa terra, quando a igreja for arrebatada para o reino dos céus, muitos vão querer ouvir uma palavra e não vai ter ninguém para pregar. E se pregar, não tem unção. Só conhecimento. Uma frieza inconversível. Então hoje, o Senhor está te chamando a viver a identidade do reino. Se coloque de pé.